hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a digestão, né, que ocorre no aparelho, no organismo dos animais. Qual que é a função do aparelho digestivo, pessoal? A função do aparelho digestivo basicamente é o quê? Ingerir o alimento, digerir, absorver os nutrientes e excretar o que não foi aproveitado. Essa é a função do aparelho digestivo. Sim ou não? Posta aí no chat. Eu quero que vocês participem. Quanto mais vocês participarem, mais interagirem, mais dinâmica fica a aula, mais vocês aproveitem, mais eu motivo. E quando eu motivo, eu acabo doando mais conteúdo, né, mais conhecimento para vocês. Então, vamos lá. Tem a classificação, né, dos animais. Tem os animais. Isso aqui, essa classificação é quanto ao hábito alimentar, né? É importante falar isso, né? A classificação quanto ao hábito alimentar desses animais. Hábito não, né? O tipo de alimentação. Os animais herbívoros, basicamente, se alimentam de produtos de origem vegetal. Os onívoros, eles um misto, né, entre produtos de origem vegetal e produtos de origem animal. E os carnívoros, basicamente, se alimentam de produtos de origem animal. Hoje a gente vai estar trabalhando, comentando sobre as principais diferenças entre o aparelho digestivo desses animais. Os principais herbívoros que a gente vai estar trabalhando serão os bovinos, os equinos, os coelhos, os caprinos, ovinos, os onívoros, né? Suínos e galináceos. Eu coloquei aqui humanos, mas humanos é só um exemplo de animal onívoro, né? É muito interessante durante as aulas de nutrição, a gente vai estar sempre comparando os animais, os aparelhos digestivos dos animais, principalmente os monogástricos, com o aparelho digestivo dos animais do humano, né? Peço perdão. Temos os carnívoros. Basicamente, os animais carnívoros, caninos e felinos. É lógico que tem vários e vários outros animais que são carnívoros, principalmente na fauna silvestre. Entretanto, não vai dar para a gente estar discutindo todos esses animais. A disciplina de nutrição animal é mais um resumão, porque não dá para aprofundar de forma detalhada em todas as espécies. Basicamente, a gente vai ter um foco especial nos animais de produção. Animais de produção. Aí sim a gente vai dar um foco especial quanto à nutrição desses animais. Tranquilo? Basicamente, foi o que eu já disse aqui, né? Os animais carnívoros consomem alimentos de origem animal, exemplos caninos e os felinos. Os herbívoros consomem alimentos de origem vegetal, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, panda, elefante, avestruz, girafa. Os onívoros consomem alimentos de origem animal e vegetal. Aí eu tenho os suínos, galináceos e os seres humanos são onívoros. Animais carnívoros. As principais características dos alimentos de origem animal, uma das principais é a alta digestibilidade. Gravem isso. Alimentos de origem animal, eles têm alta digestibilidade e um alto conteúdo de nutrientes. Automaticamente, quando o aporte de nutrientes é muito grande, o aproveitamento também não é tão intenso. Isso aí vocês podem gravar. E passa mais rápido pelo trato digestivo. Quanto maior, anotem isso aí, ó. Quanto maior a digestibilidade do alimento, maior a taxa de passagem. Toda vez que eu falar taxa de passagem, é referente à velocidade que o alimento ele passa pelo trato gastrointestinal do animal, viu? Isso é taxa de passagem, ou velocidade de trânsito. O trato gastrointestinal dos animais carnívoros, né, é mais curto que o dos outros animais. Ele normalmente é sempre mais curto, o trato gastrointestinal dos carnívoros, justamente porque a taxa de passagem é mais rápida e tem uma alta digestibilidade e um alto conteúdo um alto teor de nutrientes nesses alimentos. Normalmente, o trato gastrointestinal, né, toda vez que tiver TGI, significa trato gastrointestinal dos animais carnívoros, representa em torno de 5 vezes o comprimento do corpo. Isso é lógico que tem uma variação, depende da espécie, mas aproximadamente em torno de 5 vezes o comprimento do corpo do próprio animal. O processo de digestão nesses animais ocorre basicamente no intestino delgado. Está aqui basicamente no intestino delgado, mas é claro que se inicia também na digestão gástrica lá no estômago. Vamos avançando.
Aqui já estamos falando do trato gastrointestinal, né? O TGI, dos animais herbívoros, gente. Dos animais herbívoros. Nós falamos que o trato gastrointestinal dos animais carnívoros é mais curto, quando comparado aos animais herbívoros, né? Exemplo, o cavalo aqui, que é um herbívoro, apesar de ser um animal monogástrico, ele é herbívoro. E o comprimento do trato gastrointestinal é 12 vezes o comprimento do seu corpo. Do bovino, gente, olha, presta atenção, do bovino é 20 vezes o comprimento do corpo. Dos caprinos, é em torno de 27 vezes. Ou seja, um exemplo aqui, desses 3 espécies de animais, cavalos, bovinos e caprinos, qual dessas espécies tem uma capacidade de digerir, de digestão, de digerir alimentos menos degradáveis, menos digestíveis? Qual desses aqui, pelo trato gastrointestinal, pelo comprimento do trato gastrointestinal, vocês conseguem me falar qual desses aqui tem uma capacidade de digerir alimentos de menor qualidade? Caprino. Bovino. Alguém falou aí. Ivan colocou Falei o caprino. Vai participando do chat, pessoal. Que aí fica melhor para acompanhar, às vezes embora. Rian falou o quê, Rian? Caprinos? Caprinos. Caprinos. Ana Paula falou caprinos, muito bem. Por que o caprinos? Quanto mais longo o trato gastrointestinal, menor a taxa de passagem. É ou não é? Sim ou não? Automaticamente, só por ter um maior percurso, já é mais lenta a taxa de passagem. Quanto mais lenta for a taxa de passagem, maior o quê? A digestão daquele alimento. Ou seja, esse animal ele tem capacidade de digerir alimentos, de degradar alimentos menos digestíveis. Concordam ou não concordam? Basicamente, o tamanho do trato gastrointestinal tem uma alta relação com a taxa de passagem, e a taxa de passagem tem uma alta relação com a degradação daquele alimento. Vamos avançando? Eu quero. O legal de vocês irem participando, que a gente vai empolgando aqui e vai soltando mais conteúdo. Aqui eu estou comparando, né, um aparelho digestivo de animais herbívoros e de animais carnívoros. Se vocês prestarem atenção, nesse animal carnívoro tem muito. O intestino delgado, ele é bem mais comprido, né? Nós sabemos que no intestino delgado ainda continua o processo de digestão, tem enzimas, tem os sais biliares, tem um processo de digestão no intestino delgado ainda intenso. Já inicia o processo de absorção? Sim, já inicia o processo de absorção, mas continua também o processo de digestão. A digestão não ocorre simplesmente no estômago do animal. Na realidade, no estômago ocorre a digestão gástrica. E depois tem vários outros tipos de digestão. Mas a gente vai degradando. Hoje, eu quero que vocês, o objetivo com essa aula de hoje é vocês abrirem a mente para esses 3 tipos de animais, para depois a gente vai focar e trabalhar em cada um de maneira específica, viu? Aqui nesse animal carnívoro tem um intestino delgado, mais comprido. Vocês estão visualizando a setinha aí? Tá, né? Tem um intestino delgado mais comprido. Tem um seco. O seco aqui nos animais carnívoros e onívoros é pouco desenvolvido. Todo mundo sabe o que é um seco? Alguém já teve aí aquele problema de apendicite? Sim ou não? Posta aí. Posta aí no chat. Sim ou não? Ana Flávia, não. Fabrício, sim. Na realidade, apendicite nada mais é do que uma inflamação desse seco. É o apêndice. Ele é um fundinho, é um desvio que tem, né? Os animais carnívoros e os onívoros, né? Só que devido ao tipo de alimentação que a gente foi submetido, esse sécum nos seres humanos, nos monogástricos, ele foi perdendo função. Ele foi atrofiando e diminuindo de tamanho. E às vezes, qual é a função do sécum? No sécum ocorre uma fermentação microbiana, uma digestão microbiana. É mais presente em animais como coelhos, animais como os cavalos, os asininos. É mais forte essa fermentação. E nos animais monogástricos e carnívoros, nos animais onívoros e carnívoros é menos intenso. Por exemplo, pouco digestível aqui, ó.
Isso aqui, muitas vezes, nos seres humanos, tem um acúmulo. Quando ocorre a inflamação, né, do seco, é devido a algum tipo de alimento que entrou lá, infeccionou, né, teve uma fermentação indesejável, infeccionou, e tem que operar. Mas não tem função. Nos seres humanos e em animais carnívoros, ele é opcional, não tem uma função propriamente dita no processo de digestão, não. Enquanto nos animais herbívoros, eu tenho um intestino delgado um pouco mais curto e tenho um seco mais desenvolvido. Olha o tanto de volta aqui desse seco aqui, desse herbívoro aqui, nessa ilustração da. É um seco bem mais longo. Por quê? Porque nesse seco ocorre aqui a fermentação, uma digestão, aí produz alguns ácidos graxos, que são fontes de energia. Os próprios micro-organismos que desenvolvem naquele ambiente ali também servem de fonte de energia, uma proteína de alta qualidade, uma adaptação dos animais para eles conseguirem sobreviver simplesmente com a ingestão de plantas, de vegetais. Mais uma vez, reforçando a incapacidade nossa, né, fisiológica, de sobreviver apenas com base em alimentos vegetais. Nosso aparelho não está desenvolvido para isso. E se vocês observarem também, no herbívoro, tem um próprio intestino grosso, né? É mais longo, o intestino grosso dos animais herbívoros, porque ainda no intestino grosso ocorre um processo de fermentação microbiana. E essa fermentação microbiana sempre produz alguns ácidos graxos que são absorvidos via parede, caem na corrente sanguínea e se tornam fonte de energia para esses animais. Vou detalhar mais especificamente à medida que a gente for falar de cada espécie, beleza? Então, falamos de animais carnívoros, o primeiro. Falamos dos herbívoros, agora vamos falar um pouquinho sobre os onívoros. A dieta que contém alimentos de origem animal e vegetal é mais longa que o dos carnívoros e mais curta que o dos herbívoros. Tem um comprimento do TGI, né, intermediário, variando de espécie para espécie. É um comprimento, em média, de 14 vezes o comprimento do corpo. Aí eu tenho animais monogástricos ou não ruminantes. Normalmente, muitas vezes, a gente refere a animais como cavalos, que têm uma digestação no seco, né? Uma digestão secal mais intensa, né? Como animais, os equinos, os alziníneos e os coelhos, a gente muitas vezes refere esses animais como não ruminantes. Porque, por mais que eles sejam monogástricos, mas eles têm uma funcionalidade, principalmente do seco, muito intensa. Aí, muitas literaturas vão se referir a não ruminantes, mas não tem nada muito assim certo com relação a isso. E tem os animais ruminantes, que são aqueles que possuem realmente o rumen, que tem um processo de digestão, a ruminação. Se der tempo, né? Se eu achar interessante, a gente pode começar a iniciar a falar um pouquinho sobre a parede digestiva de algumas espécies hoje para aproveitar. Mas talvez seja interessante eu deixar para a próxima quarta-feira a reposição, que eu preparo o material para a gente fazer uma revisãozinha mais adequada. Mas vamos lá. E os monogástricos, basicamente, nos animais de produção, são o quê? As aves e os suínos. Esses são os monogástricos clássicos, né? Aves e suínos. E aqui, né, tem uma classificação, os principais grupos não ruminantes. Ou monogástricos, temos aves e suínos, são praticamente considerados, são o que nós chamamos propriamente de monogástricos. Equinos, muitas literaturas falam não ruminantes, porque é um animal herbívoro e tem apenas um estômago. Caninos e felinos monogástricos, coelhos, está na mesma classificação dos equinos, né, um animal herbívoro não ruminante. E outros, tem vários outros. Esses aqui são os principais grupos. Os ruminantes temos aí ovinos, caprinos, bovinos, bubalinos, elefante, girafa. Esses são os animais ruminantes. Mas que a gente vai estar trabalhando basicamente são esses aí de produção: ovinos, caprinos, bovinos e bubalinos. Animais monogástricos, né? Como a gente diz, é um estômago simples. Simples. Quando eu falo um estômago simples, é um estômago que ocorre a digestão gástrica, viu? Dos cão e gato é um estômago muito simples. E nos animais como cavalo, coelho, elefante e rato, ocorre uma digestão secal lá no seco muito intensa.
Quando eu falo na digestão secal, mais intensa, é uma digestão que tem um auxílio de micro-organismos, de bactérias que ajudam a degradar a forragem. Os animais monogástricos, que com os suínos, eles não têm a capacidade de degradar a celulose. E, no caso desses animais não ruminantes, tem uma fermentação. Essa fermentação ocorre através de bactérias presentes, essas bactérias são bactérias benéficas, presentes no organismo desses animais. Essas bactérias colonizam essa forragem e degradam. E quando essas bactérias degradam essa forragem, automaticamente elas liberam alguns produtos, né, que são absorvidos via parede e caem na corrente sanguínea e servem como fonte de energia. E as próprias bactérias ou micro-organismos, dependendo da espécie, elas servem como fonte de proteína de altíssima qualidade. Beleza? Animais não ruminantes. Os alimentos são submetidos à digestão enzimática no intestino delgado antes da fermentação, que ocorre no intestino grosso. Os micro-organismos do intestino grosso são expostos à digestão enzimática. Não ocorre eructação e não ocorre ruminação. Gente, basicamente, os animais não ruminantes, como os suínos. Aí vamos falar dos suínos. O principal local de digestão é estômago, digestão gástrica e intestino delgado, que ainda continua o processo de digestão. Inicia essa digestão lá no estômago e continua lá no intestino delgado através de várias enzimas específicas. Tanto no intestino, e ao longo do intestino delgado, né, ocorre a liberação dessas enzimas. É importante frisar que o bolo fecal, depois que ele sai do estômago, a gente chama de quimo, eu devo frisar isso mais adiante, e esse quimo, à medida que ele sai lá do estômago, já sai no estômago verdadeiro, né, já sai ácido, né, porque tem uma digestão gástrica lá, e tem muitos ácidos, principalmente o ácido clorídrico, presente no estômago verdadeiro dos animais. E esse ácido, ao chegar no intestino delgado, por diferença de pH, vai acionando, né, os mecanismos de liberação de enzimas específicas. E à medida que esse quimo vai passando pelo aparelho digestivo, o pH vai alterando, né? E à medida que esse pH vai alterando, vai liberando novos ácidos, ou seja, novas enzimas, para degradar aquele quimo de forma mais eficiente. Então, basicamente, os mecanismos de liberação de enzimas específicas varia de acordo com o pH do quimo, que à medida que vai avançando no trato gastrointestinal, vai alcançando o pH mais próximo da neutralidade, até mesmo para ser excretado. Até aqui, tá tranquilaço, pessoal? Podemos avançar? Quem está apoiando? Não, vamos perguntar assim, quem está entendendo certinho? É todo mundo, né? Sim, sim. Ana Cristina, Ana Flávia, João Pedro, Viviane. Professor. É bom? Oi. Tá, sim, mas você tá meio empolgado, você tá falando um pouquinho rápido demais, do meu É que ponto eu de sou vista, né? acelerado, cara. Mas eu vou tentar falar mais devagar. É que eu empolgo. Mas eu sou acelerado. Ajusta o ouvido aí e concentra. O bom de... Você já assistiu, Rian, vídeo no YouTube na velocidade acelerada? Nunca testei, não. Testa. Põe ali, aumenta pelo menos 3 vezes a velocidade. Qual que é a diferença de você assistir um vídeo numa velocidade normal e numa velocidade acelerada? Que o É que vídeo acaba mais rápido? tem essa vantagem, né? A vantagem de acelerada é que você é obrigado a prestar atenção mais. Porque se você não prestar atenção, você não consegue mais entender. Então, é uma... Só que eu tô brincando, eu tô brincando assim, né? Eu vou tentar falar mais devagar para você, mas tenta focar também. Porque vamos fazer esse ajuste nós dois aí. Vou tentar falar mais lentamente. Vamos falar agora dos animais ruminantes. Qual é a principal característica dos animais ruminantes? Vamos participar. Vamos lá, Rian. Qual é a principal característica do animal ruminante? Aí o cara vai falar assim, ruminar. É mastigar o alimento, né? Vai... eu esqueci a palavra correta. Pode falar, moço. Regurgitar, se não me engano. Não é bem regurgitar. Os coelhos regurgitam o alimento. Os ruminantes, não. É um processo de ruminação, né?
Animais herbívoros, naturalmente, desde de sempre, eles são presas, né? Presas, são predados, né? Pelos animais carnívoros. Sim ou não? Pode ser no chat. Os animais herbívoros é uma coisa da cadeia lá, né? Da cadeia lá alimentar, são predados pelos animais carnívoros. Naturalmente, todos os animais que são predados, né? Que está na parte mais baixa da cadeia alimentar, eles preferem andar em bando para se protegerem, não é isso? E os bovinos, eles não são diferentes. Quando eu falo bovinos, os animais ruminantes. Eu tenho. Aí, esses animais ruminantes, eles saem para pastejar e eles ficam, em um determinado momento, só ingerindo alimento. Só ingerindo. O rumo, ele é gigante. Ele é muito grande. Então, o animal ele fica ali, ó, uma parte do dia só comendo. Por quê? Sai para comer. Depois, junta a turma. Galera, todo mundo tá de barriga cheia? Vamos agora para um local seguro, protegido, para a gente fazer o processo de digestão. Nada mais é do que o processo de digestão, é o quê? É o animal ficar mastigando o alimento. O animal, esse alimento está lá no rumen, volta para a boca para ser mastigado. E aí, o animal vai fazendo isso ao longo do dia. Passa uma parte do dia pastejando, outra parte do dia ruminando. E por aí vai. Esse é o processo de ruminação. O animal é o mecanismo de defesa do animal. Ele passa uma parte do dia só ingerindo alimento, outra parte do dia só mastigando. Inclusive, se a gente quer visualizar se os animais estão saudáveis, se eles estão bem, é observar, chegar lá no curral, ou no pasto, ou na manga, e observar se eles estão o quê? Ruminando. Quem é que já foi lá no estábulo e viu os animais tipo mastigando no chiclete? Sim ou não? Pois é, aquilo ali, o animal ele está mastigando a comida que ele comeu mais cedo. Esse é o hábito alimentar dos animais ruminantes. Eles ficam uma parte do dia ingerindo alimento e outra parte do dia mastigando. O processo de ruminação, basicamente é isso. O rumen, uma das funções do rumen é o quê? Armazenamento de alimento. Estou muito lento agora, Rian. Então, uma das funções do rumen é o quê? Armazenamento de alimento. Depois a gente vai falar mais. Aí, só que o rumen, ele é dividido em 4 cavidades, né? Tem até a fotinha aqui. Eu tenho aqui o rumen, essa parte grandona aqui que vocês estão vendo aqui, ó, na foto. O rumen, função de... Primeira função dele é armazenamento de alimento. Depois a gente vai falar das outras funções. Eu tenho também anexo ao rumen um retículo. Essa partinha pequena. Retículo tá aqui, ó. Retículo, esse pequenininho aqui, essa bolinha aqui, ó. Tá invertido essa setinha aqui, ó. Não vai nessa setinha, não. O retículo é esse aqui, ó, menorzinho, ó. E aqui eu tenho o omaso, maiorzinho um pouco, e o abomaso. Tá vendo? Abomaso, retículo esse menor aqui, ó. E o omaso. Tá invertido essa setinha aqui. Essa foto aqui eu acho que tá melhor. Quer ver? Aqui eu tenho a entrada do esôfago, né? O rumen tá grandão lá dentro, atrás. O retículo, o omaso e o abomaso. Esse aqui está visualizando. Qual é a função de cada um? O rumen, a principal função dele é armazenamento. É uma câmara de fermentação. Vou falar sobre essa fermentação em aulas seguintes, né? Uma câmara de fermentação. E armazenamento do alimento. O retículo, ele basicamente, ele além de auxiliar, né, ali nos movimentos ruminais, porque ele é tipo uma bombinha, né? Ele ajuda a voltar esse alimento, né, para a boca do animal, forma um bolo, né? O rumen fica em movimentão aí o retículo também funciona, ele impulsiona esse alimento, forma um bolo ali para voltar para a boca do animal. E aí, esse retículo ele é mais ou menos assim. O alimento que tem um tamanho de partícula adequado passa para os próximos compartimentos. O que não tem um tamanho de partícula adequado permanece no rumen até ser degradado ou mastigado e atingir o tamanho de partícula ideal. Quanto maior a digestibilidade daquela forragem, mais rápido ela vai passar. Quanto menor a digestibilidade daquela forragem, mais lentamente vai passar. Então, função do rumen, armazenamento. Isso é função básica do básico, viu? Tem muito mais funções. Isso aqui é porque a primeira aula, eu quero que vocês compreendam
mais ou menos o funcionamento e depois a gente vai aprofundando ao longo das outras aulas. Então, principal função do rumen, armazenamento. Segunda função, o retículo. O retículo vai selecionar quem passa ou não para as outras, para os outros compartimentos do aparelho digestivo. Eu tenho um rumen, retículo, que é um selecionador de tamanho de partícula. O abomaso, né? O omaso, tá vendo aqui na foto aqui embaixo, que ó, papilas omasais. O omaso, ele também é chamado de livro ou folhoso. Ele tem tipo umas pregas longitudinais. Esse omaso, ele aperta o alimento e retira o excesso de água. Esse excesso de água volta para o rumen, o excesso de umidade volta para o rumen e passa, e o conteúdo vai para o abomaso. O abomaso é o último do quarto compartimento, né? Na verdade, o rumen é composto por 4 compartimentos. Né? Algumas literaturas consideram como um estômago único, né? O rumen. Outras já se subdividem, outras consideram que o rumen e retículo é uma coisa só. Tem várias, mas no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa. Então, a literatura considera o rumen e retículo uma parte, omaso outro, abomaso outro. Mas, do que eu tenho mais visto, que são 4 compartimentos, rumen, retículo, omaso e abomaso. O abomaso, que é esse aqui, ó, não tem o abomaso aqui. Tem do retículo do. Mas, na realidade, o abomaso tem a função de uma digestão gástrica. É lá o pH é mais ácido, rico em ácido clorídrico. É uma digestão mais enzimática. Esse abomaso é comparado ao estômago verdadeiro dos animais monogástricos. Ou seja, vamos recapitulando, né? Rumen, função, armazenamento e câmara de fermentação. Retículo, selecionador por tamanho de partícula, para quem avança ou quem não avança, e também auxilia no processo de ruminação. Omaso, também chamado de livro ou folhoso, retira o excesso de água, de umidade. O abomaso é onde inicia a digestão química dos animais ruminantes. É o estômago dito, o estômago verdadeiro. Nas fotos aqui, vocês conseguem ver como que é a parede de cada compartimento. As papilas ruminais, quanto mais nutrientes tem no rumen, disponível no rumen, maior, mais alongadas ficam as papilas ruminais. O retículo, né, que é muito comum a gente utilizar aí na culinária, né, nacional, a questão do push, né, a dobradinha, o retículo, né, tá vendo? As papilas reticulares têm um formato de favo de mel, e as papilas omasais, que elas têm um formato de folhas de um livro, como se fosse uma folha de um livro, propriamente dito. As pregas longitudinais. Todo mundo compreendeu o sistema digestivo dos animais ruminantes? Desses aí, talvez o ruminante seja um dos mais complexos. A gente vai estar detalhando cada um de forma específica ao longo das nossas aulas. O básico ficou compreendido, sim ou não? Antônio, Oi. bom dia. Você pode repetir o Domaso, por favor? Omaso? Isso. O omaso ele é o terceiro compartimento. Lembrando, gente, que o alimento ele passa nessa ordem pelo trato digestivo, né? É rumen, retículo, omaso e abomaso. Rumen, retículo, omaso e abomaso. Então, quando vocês forem decorar, professor, mas tem que decorar? É claro que tem que decorar. Não dá pra gente. A gente entende e decora. É como a gente aprendeu o nome dos colegas da gente, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta mais longa que o colega postou aqui. E eu continuo, volto para te responder, viu? Tá Sem bem. problema. Rian, o retículo também era chamado de coalheira, ou aqui antigamente. Faziam uns procedimentos, se produziam quando para fazer coalho para fazer queijo. Sim, sim. O coalho que é utilizado para fazer queijo, normalmente é retirado do estômago de bovinos não, de ruminantes jovens, de animais jovens, e aí tira essas enzimas para coalhar o leite. Mas eu particularmente eu não tenho muito conhecimento como que é o processo de retirada desse coalho aí, mas tem sim, viu? Correto comentário. Yeah. Aí voltando aí na resposta da coleguinha,
Ela perguntou sobre a função do omaso, não foi? Então, o omaso, ele tem esse formato de pregas longitudinais, onde tem tipo uma folha. A função dele é o quê? Retirar o excesso de líquido. Ele, basicamente, ele tira o excesso de umidade do alimento, o excesso de umidade volta para o rumen e o conteúdo passa para o abomaso. A principal função, é lógico, gente, que tem algumas enzimas, tem algumas coisinhas, mas a função primordial desse compartimento é essa. Ele comprime o alimento, retirando o excesso de líquido, dividindo, né? O excesso de líquido volta para um e outra parte passa para o próximo compartimento, que é o abomaso, onde ocorre uma digestão química. Ficou esclarecido, Caroline? Ficou sim, obrigada. Ok. Ruminantes versus monogástricos. Vamos comparar, vamos falar um pouquinho aqui, né? Utilização. Os ruminantes, eles têm a capacidade de degradar dietas ricas em fibra, né? Quando eu falo dietas ricas em fibra, vocês entendem o quê? Folha, né? Não é isso? Sim ou não? Capim, silagem, feno. Toda vez que eu falo de dieta rica em fibra, normalmente as folhas, as plantas, elas têm um maior conteúdo de fibra. Os grãos, não. Grãos, eles têm pouca fibra. Entendeu? É diferente. Então, os animais ruminantes, eles têm a capacidade de degradar dietas ricas em fibras. Os animais monogástricos têm capacidade de degradar dietas ricas em fibra? Sim ou não? Gente, quando vocês vão na nutricionista, a nutricionista passa para vocês uma dieta com fibras ou sem fibras? E por quê? Com fibra, né, Ana Flávia? Por quê? Por que a nutricionista passa fibra em vocês? Eu estou falando por nós, animais onívoros, né? No caso, até mesmo os suínos, temos dificuldade de degradar fibra, porque nós não temos enzimas específicas, né? Porque para soltar o intestino, na realidade, o termo técnico seria o quê? Aumentar a taxa de passagem. Então, a fibra em animais monogástricos tem a função de estimular o trânsito ruminal, a taxa de passagem. Quando o alimento ele passa mais rápido, ele é melhor aproveitado ou pior aproveitado? Se o alimento passa mais rápido, ele é melhor aproveitado ou pior aproveitado? Menor. O aproveitamento ele é inferior. Então, no caso, para quem está querendo fazer uma dieta, é interessante, né? A fibra, ela ocupa espaço no aparelho digestivo? Ocupa. Ela tem um preenchimento físico. Dietas com um teor de fibra maior, ela tem um limite físico. E não vai, e a digestão, ela não sofre digestão. Automaticamente, ela não sofre digestão. Eu vou me sentir saciado. Sentindo saciado, e esse alimento passando mais rápido, vai diminuir a absorção e vai controlar meu ganho de peso. Então, se eu não quisesse colocar peso nos animais, eu faria isso. Isso aí para animais monogástricos. Então, dietas ricas em fibra para animais monogástricos é complicado, porque eu estou dando um tiro no pé. Porque normalmente, em sistema de produção, eu quero que os animais ganhem mais peso ou percam peso. Animais de produção, eu quero que eles ganhem peso. Ganhem peso. Quanto mais o animal comer, mais ele produz carne. Quanto mais o animal comer, mais ele produz leite. É lógico que tem que ser dietas balanceadas. Eu não quero nenhum animal obeso. Eu não quero nenhum animal magrelo. São dietas balanceadas e específicas para garantir aquela produção. Uma dieta bem balanceada, quanto mais o animal ingerir, maior o seu nível produtivo. No caso dos animais ruminantes, eles ainda fazem aqui uma síntese microbiana. Eles produzem vitaminas do complexo B e do complexo K. Eu só preciso fornecer para animais ruminantes uma fonte de cobalto e eles conseguem produzir algumas vitaminas, como vitaminas do complexo B e do complexo K. As bactérias ruminais, nós sabemos, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas tem um processo de simbiose lá no ambiente ruminal. O que seria essa simbiose? Tem algumas bactérias que vivem no organismo, lá no rumen dos animais ruminantes, e elas produzem nutrientes para os ruminantes, de maneira geral, não importa se é bovino, se é caprino, e os ruminantes ingerem alimentos para essas bactérias degradar. Ou seja,
é uma parceria. Os animais ruminantes, eles não teriam capacidade de sobreviver sem essas bactérias ruminais, pois as bactérias ruminais, elas degradam o alimento que o ruminante ingere e produzem substratos que são utilizados pelo ruminante. É um ajudando o outro, sim ou não? Então, no caso da vitamina do complexo B e K, forneci uma fonte de cobalto, elas conseguem sintetizar para um animal ruminante vitaminas do complexo B e K. Então, é uma parceria que deu certo. Concorda ou não concorda? Quem entendeu ou quem não entendeu essa parceria entre as bactérias ruminais e os animais ruminantes? Não, fiquem. Gente, a grande vantagem para quem assiste a aula no momento síncrono é poder perguntar, viu? Ontem eu estava conversando com alguns alunos, né? Topei com 2 alunos na rua. Aí alguns falam assim, teve uns que falam assim, poxa, professor, só assisti o primeiro módulo no semestre passado, não assisti aula mais não. Beleza. Talvez a gente não consiga penalizar, ou às vezes até injusto eu penalizar alguém na disciplina de forma tão efetiva, num ponto de reprovar, porque ele não fez as atividades, porque é uma disciplina remota, nós estamos passando um período delicado, mas qual o compromisso que eu tenho feito com os meus alunos, somente no ensino à distância, né? Mas fala remoto, mas à distância. É o quê? Eu garantir dar o máximo. Eu vou estar aqui sempre doando o máximo, tentando dar uma aula o melhor possível. Agora, vai acontecer o seguinte, vai ter aluno que vai aproveitar o máximo e vai ter aluno que vai aproveitar o mínimo. Esse ensino remoto vai distanciar quem é bom de quem é ruim. Agora, fica na mão de vocês escolher qual lado que vocês querem estar. Vocês querem estar do lado de quem é bom e vai conseguir destacar na carreira, ou do lado de quem é ruim e vai ter um diploma guardado na gaveta, vai atuar na outra área, vai reclamar da vida, vai falar que não consegue emprego, não tem capacidade, que a escola é ruim, que a aula remota não presta. Vocês têm que escolher o lado que vocês querem estar, viu, galera? Muitas vezes a gente tem que parar de enxergar a dificuldade. É a realidade, para mim e para vocês. Eu não queria estar dando aula remota, mas é o que tem para hoje. Então, abracem a causa e façam valer. O que eu mais tenho o dia inteiro, aluno, professor, eu não consigo, eu estou fazendo. Cara, desculpa, todo mundo vai ter. Algumas desculpas são válidas. Outras desculpas não são válidas, mas desculpa, desculpa para quê? É desculpa porque você não aprendeu? A desculpa não faz você um profissional melhor, mais qualificado. A desculpa só justifica uma derrota. Mas não tira a derrota de você ter uma desculpa, não. Então, grave isso. Aproveitem, participem. Parabéns para quem está aqui, parabéns para quem está participando. Não precisa entrar. Tem hora que acaba as aulas, eu tenho que ir excluindo pessoas da sala de aula, porque o camarada entrou e deixou lá o celular ligado e saiu, sumiu. Então, não precisa disso não, galera. Se assumam. Beleza? Então, vamos avançando. Herbívoros não ruminantes. Os principais que a gente vai estar trabalhando são o cavalo e o coelho, né? Tem até fotinha aqui do canguru. Salvo engano, o canguru, ele é um ruminante. Eu tenho que verificar, mas o canguru é um ruminante. Mas nós não vamos trabalhar com canguru, não. Falar de injeção de canguru, não. É um animal bem interessante, mas não é o foco nosso. Nem tem aqui na nossa região. Canguru. Basicamente, os animais não ruminantes, o que seria um animal não ruminante? Eu falei, são os animais monogafos que têm são animais herbívoros, não, são animais monogafos herbívoros, onde ele precisa desenvolver particularidades anatômicas do aparelho digestivo para conseguir degradar o quê? A fibra. Animais que têm um aparelho digestivo, apenas o estômago simples, não conseguem degradar a fibra com eficiência. Exemplo, se todo mundo aí começar a fazer uma dieta e ingerir uma fibra de maior degradabilidade, no caso alface, começar a ingerir alface, com uma semana você vai começar a ter um processo de diarreia, vai aumentar muito a taxa de passagem. Por quê? Qual a parte do organismo nosso que seria destinado, vamos falar aqui,
qual a parte que do organismo, eu peço aí desculpa aos nutricionistas, aos especialistas da área, porque na realidade eu não trabalho com nutrição humana, mas eu tento fazer uma analogia com nutrição humana, simplesmente para facilitar o entendimento dos meus alunos no quesito de nutrição animal. Mas se a gente fosse avaliar, gente, qual a parte do organismo, do ser humano, que seria destinado para degradar a fibra, as forragens? Então, gente, a maioria aqui, uns colocaram o estômago, outros colocaram um seco. Justamente. E por quê? Nós não conseguimos degradar a fibra de forma adequada? Tem algumas pessoas, não todas, algumas pessoas simplesmente excretam, por exemplo, alface, couve, algumas fibras de forma intacta, não conseguem nem quebrar nada. Excretam de forma intacta. Essa fibra passa de forma intacta no aparelho digestivo. O que não tem desenvolvido? Justamente, o seco nosso não é desenvolvido. Nós não temos essa capacidade anatômica. Muito bem, Ana Flávia, gostando de ver, parabéns. Espero ter ficado claro, né? Então, vamos continuando aqui a conversinha. Esse computador, eu acho que já deve ter uns 3 anos que ele está ligado. Aí tem o quê? Os animais ingerem, né? Os não ruminantes. Ele tem um seco muito desenvolvido. Tem um estômago verdadeiro e um seco muito desenvolvido. E nesse seco muito desenvolvido tem o quê? É colonizado por bactérias benéficas que degradam a forragem. E esse processo de degradação de forragem produz alguns ácidos graxos, que são chamados AGVs. Gravem isso que vocês podem anotar. A principal fonte de energia dos animais ruminantes principalmente dos animais ruminantes, a principal fonte de energia dos animais ruminantes é os AGVs, ácidos graxos voláteis, que são absorvidos na parede ruminal. Tem que saber. No caso dos animais não ruminantes, eles fazem um meio termo disso aí. Porque tem uma alta fermentação secal, né? Uma alta digestibilidade secal. Essa fibra vai lá para o seco. Ocorre a fermentação. As bactérias presentes no seco colonizam, né? Toda vez que essas bactérias colonizam, elas pegam o substrato, utilizam como fonte de nutriente. O substrato é o que o animal comeu, né? Utilizam como fonte de nutrientes. Essas bactérias crescem, se multiplicam. Elas produzem os AGVs também para os animais não ruminantes, como os coelhos e os equinos. E essas próprias bactérias ruminais, elas voltam ali, ó, esse conteúdo que foi lá no seco, vai lá no seco dos animais, voltam. Alguns livros não detalham muito bem isso, não. Inclusive, eu tenho até que dar uma aprofundada mais a fundo com relação a isso. Mas uns livros relatam que tem um movimento antiperistáltico. Depois, porque o cérebro está após o estômago verdadeiro, né? O cérebro já é uma parte o início do intestino grosso. Você fica ali, deixa eu ver se tem uma fotinha aqui. Vê se tem no cavalo. Então, gente, aqui tem um seco nessa fotinha. Deixa eu ver se tem outra também. Aí tem um movimento antiperistáltico. O alimento ele entra lá no seco e dá uma volta. E nesse que ele dá uma volta, ele sofre o quê? A digestão. Essa digestão é através dessas bactérias. Essas bactérias produzem AGVs. Os AGVs são absorvidos via parede secal, utilizados como fonte de energia pelo animal. E essas bactérias é uma proteína de altíssima qualidade. É uma proteína ali que tem uma digestibilidade de 80%, um perfil muito parecido com a da caseína. Elas têm um antiperistaltismo, porque o seco, de maneira geral, ele é um componente do intestino grosso. Já passou pelo estômago, já passou pelo intestino delgado,
e iniciou ali no cérebro. Só que tem um movimento antiperistáltico que volta essas bactérias o intestino delgado para sofrer uma degradação enzimática e serem aproveitados como fonte de proteína pelos animais não ruminantes. Entretanto, isso aqui que ocorre nos equinos não é tão eficiente como nos bovinos. Os bovinos, os ruminantes, propriamente, são muito mais eficientes nesse processo de aproveitamento dessas bactérias ruminais. Então, como eu falei para vocês, esse processo aí de antiperistaltismo que ocorre principalmente no equino, não está muito bem detalhado na literatura. Mas, de maneira geral, esse aproveitamento dessas bactérias como fonte de proteína não é feito em plenitude. É uma deficiência desses animais. Então, tanto os coelhos como os equinos têm essa capacidade, esse cérebro muito desenvolvido, onde tem a produção de ácidos graxos, e esses ácidos graxos são fonte de energia, e as bactérias que crescem e desenvolvem nesse ambiente podem ser aproveitadas. No caso dos equinos, não é aproveitada com tanta eficiência como nos ruminantes e como nos coelhos. Nos coelhos consegue ser aproveitado de maneira mais primordial. Vamos voltar lá, né? Então, os animais não ruminantes, a digestão enzimática ocorre antes da fermentação. Foi o que eu disse, né? O cérebro está sempre após. Vamos detalhar aqui. Cada componente da parede digestiva dos animais, né? Qual é o primeiro componente da parede digestiva dos animais? Qual é o primeiro componente da parede digestiva dos animais? Deixa eu colocar lá na parte de interativa aqui. A boca. A boca é composta pelo quê? Pelos lábios. Os lábios participam pelo processo. Faz parte da parede digestiva? Faz. Muitos animais, eles captam o alimento pelos lábios, auxílio dos lábios e dentes. Os lábios já é um componente da parede digestiva. A língua é um componente da parede digestiva. Os animais ruminantes, eles enrolam a língua no alimento e por movimentos verticais de cabeça arrancam aquele alimento. É uma característica dos animais ruminantes. Os animais monogástricos, eles utilizam muitos lábios e a língua também participa do processo de deglutição desse alimento. Aí eu tenho a língua, a boca, os dentes participam do processo de mastigação, é muito importante isso. O esôfago é um canal que conduz o alimento da boca, no caso dos ruminantes, da boca até o rumen. No caso dos monogástricos, da boca até o estômago. O estômago verdadeiro ele tem uma função de digestão. Depois do estômago verdadeiro, eu tenho o quê? O intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejum e ilho. No duodeno, principalmente, ainda tem uma função, ainda tem um processo digestivo muito intenso no duodeno. E, principalmente no jejum, já tem uma absorção também muito boa, bastante intensa. E no duodeno, no jejum e no ilho, essa absorção era menos intensa. Isso aí é os componentes do intestino delgado. Depois do intestino delgado, eu tenho o quê? O intestino grosso, que é composto por quê? Pelo cepo, colo e o reto. O cepo, muitas vezes, ele é desenvolvido em algumas espécies, como é o caso de equinos e coelhos, tem essa digestão enzimática, essa por parte das bactérias, desses animais que estão cepo desenvolvidos. O cólon, ele ocorre uma reabsorção de minerais e vitaminas, e no reto, basicamente, ele armazena o bolo fecal até ser excretado pelo ânus. Então, de maneira geral, esse é o aparelho digestivo dos animais ruminantes. Animais ruminantes não, perdão. Os animais, de maneira geral, é composto desse sentido. Então, eu tenho ali na parede digestiva o quê? Boca, esôfago. No caso dos animais ruminantes, eu tenho o rumen retículo com massa abomáceo. No caso dos animais monogástricos, tem um estômago verdadeiro, né, onde ocorre a digestão química. Depois eu tenho o intestino delgado, intestino grosso e o ânus. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejum e ilho. O intestino grosso é dividido em seco, colo e reto. Seco, em alguns animais que têm desenvolvido, tem uma fermentação microbiana, produzem nutrientes para o animal. Essa fermentação é muito importante, fornece principalmente energia.
E no colo tem uma reabsorção de água e minerais. E no reto tem a função de armazenar essas excretas, o que não foi aproveitado durante a digestão do alimento, para ser excretado no momento oportuno pelo ânus. Tranquilaço, galera? Ficou fácil? Fácil ou não? Tá difícil? Deixa eu ver como é que tá a sequência da aula aqui. Qualquer coisa eu faço mais meia hora hoje e faço mais meia hora semana que vem. Aula de nutrição é fácil demais, né, Rebeca? Moleza. Aqui, gente, tem alguns exemplos de animais não ruminantes, herbívoros não ruminantes, né? Temos o rinoceronte, que a gente não vai trabalhar na disciplina, mas para exemplificar. O hipopótamo, o elefante, tá aqui, mas eu nem conferia. Para mim, o elefante era ruminante. Mas confesso que eu não lembro direito, não. Os equinos são animais herbívoros não ruminantes, os asininos e as zebras. Galera, vocês lembram a diferença de equino para asinino? Quem é que sabe? Hã? Não estou vendo ninguém respondendo aí. Quais seriam os asininos? Jumento é asinino. Burro. Asininos e muares. Burro. Mula. Equinos e asininos são espécies diferentes, né? Só que eles acasalam entre si e geram descendentes inférteis. Normalmente, os principais frutos do acasalamento entre os equinos e asininos são o burro, a mula, tem um partoto também. Depende muito de quem é a mãe e quem é o pai. Aí vai ter um produto diferente. Beleza? Só para vocês começarem a frisar. Se quiserem, depois eu tiro um momento para explicar isso de forma mais detalhada. Mas já que eu citei, eu quis ao menos dar um norte para vocês. Particularidades anatomofisiológicas do aparelho digestivo. Aqui, gente, a gente está referindo ao que é o tamanho do compartimento de cada animal. Ó, você vê o ruminante aqui, ó. 70% é do estômago. Quando eu falo do estômago, é o rumo do animal ruminante. Do suíno é 29%, isso aqui é 29% do TGI, né, do aparelho, do trato gastrointestinal todo. O trato gastrointestinal vai do início da boca até o ânus. O equino, o seco é mais desenrolado, né? O seco e o colo, quer ver? O seco, 15,9%. O colo do equino também é muito desenvolvido. Engraçado. O cão, o seco dele praticamente não tem desenvolvimento nenhum, que é aquela apêndice praticamente igual ao nosso. O colo tem uma função, né? Lembra que a função do colo é a absorção de minerais. Em alguns exemplos ainda ocorre algum tipo de fermentação microbiana, dependendo da espécie animal, menos intensa. O intestino delgado, a principal função do intestino delgado é a absorção de nutrientes, né? O início do intestino delgado no odeno ainda ocorre muita digestão enzimática. E o estômago do equino é bem pequeno. Uma característica, por que eu tenho que conhecer isso? Por exemplo, um animal que tem um estômago pequeno, ele precisa alimentar mais vezes ou menos vezes por dia? Senhora, fala aí para mim. Um equino, ele precisa comer mais vezes ou menos vezes? Quem obrigatoriamente tem que comer mais? Um boi ou um cavalo? O equino, ele tem que comer mais vezes ao longo do dia, porque o estômago dele é pequeno, gente. É um animal de grande porte, tem uma exigência nutricional maior, grande, né? Porque é um animal de grande porte. Entretanto, o estômago dele é pequeno, ele precisa o quê? Ingerir alimento mais vezes ao longo do dia. Então, é muito importante entender essa questão do tamanho do estômago.